E o que você faria se ninguém pudesse te ver? E que eu faria, se ninguém soubesse o que eu ia fazer, era matar uma pessoa. Isso eu faria. Tá muito bacana, tá legal isso aqui, hein? Boa, boa. E sabemos que o nosso convidado de hoje, ele é casado, tem 3 filhos, e queremos saber um pouco mais da sua história, Sandro. Fala um pouquinho para nós, como é que você chegou até aqui a ser um grande executivo de destaque da Love? Como que você fez? Como que você viu? De onde você veio? O que que você comia? Qual planeta você vivia? Fala para nós. Legalzinho, Globo Repórter, né? Seja Tudo bem, bem-vindo, né, meu amigo? gatão. Muito obrigado. É uma honra estar aqui com vocês aqui. Vamos lá. Sandro Tolentino, tá? Mais conhecido como Talentinho, porque tem bastante talento, tá? Essa que é a verdade. Então, Ou que o cara eles é falam do humilde também, talentinho né? só do tamanho, né? Eu sou muito alto, então aí eles colocam isso. Mas vamos lá. Eu iniciei aqui no projeto na Log em fevereiro de 2024, tá? Era com uma renda extra. Eu iniciei com uma renda extra, acho que a maioria dos executivos inicia assim também. Acabou que em novembro de 24 eu encerrei meu outro ciclo, trabalho que eu tinha em outro lugar. Eu encerrei e fiquei, a partir de dezembro de 2024, exclusivamente só com a Log. E você poderia falar um pouquinho da tua função antes da Love, para a gente ter uma ideia da mudança? Tá. Eu era historiador de veículos, trabalhava na Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e fiquei exercendo essa função há 19 anos e 8 meses. Então, foi uma trajetória extensa. Eu falo assim, longa, mas curta. Então, encerrou já um ciclo para se iniciar outro. Então, foi durante esses 19 anos e 8 meses de muita aprendizagem que eu tive, que eu trabalhei com muitas pessoas, muitos desafios, muitos obstáculos. A gente tem muito BO, tá? E graças a Deus, hoje eu falo assim, eu tenho uma qualidade de vida totalmente diferente do que eu tinha aí quando eu trabalhava lá. São funções totalmente diferentes uma da outra. E como é que foi essa adaptação? Como é que você enxergou essa possibilidade? Eu era com uma renda extra, então, sim, fui eu trabalhar esse tempo todo na área de trânsito, era a minha função, né? Sempre no departamento de trânsito, era na Ciretrans, e então eu era referência nas cidades que eu trabalhei, que são cidades pequenas, eu era referência na área de trânsito. Então, qualquer coisa que alguém precisasse para transferir um veículo para liberar, qualquer assunto referente a veículo, onde que a de documentação com Detran, tudo era comigo. Então, eu tinha um tempo mais longo de Detran, né? Eu, como historiador, na região, eu era o mais antigo, e eles me procuravam. Então, acabou que eu virei uma referência, e nessas 4 cidades que eu trabalhei, aqui na região onde eu resido, então nessas cidades eu virei uma referência de trânsito. Então, todo mundo precisava, na hora de comprar um veículo, na hora de vender, tudo me procurava. Então, eu vi isso uma oportunidade. Falei, pô, cara, isso é uma oportunidade. Eu gostava de fazer as catirinhas, né? Comprar um carrinho ali, vendia ali, fazia uma grana. Então, eu sempre gostei. Sempre gostei de vender, sempre gostei de comprar. Então, fazia as catiras, o pessoal me procurava, Santos, eu preciso comprar um carro X, eu preciso vender o carro Y, e eu ajudava. Fazia esse intermédio, orientava na hora de venda, na hora da compra. Então, com isso, eu vi que eu tinha oportunidade. Aí eu era participava do Pablo Marçal, aquele do Vitalício, né? Eu sou do Vitalício deles todos. E surgiu a oportunidade de escalar do Pablo Marçal. Quando eu entrou, eu falei, pô, eu vou entrar nesse aqui, é mais um ganho, né? Adoro fazer uma grana aqui, faz outra aqui.
tá tudo certo, é mais um extra. E entrei. Entrei com o intuito de, era mais um. Nunca imaginei lá atrás, lá que seria o principal, seria só ele. Falei, vou fazer mais uma grana, né? Eu vendo um carrinho aqui, na hora de vender eu já ofereço seguro, todo mundo lá na delegacia me procurava, então, assim, quando chegava lá, eu já falava, ó, você vai fazer o seguro do seu carro. E começou. Começou um, dois, três, num mês eu fazia 20, só como do renda extra, pô, aí o negócio ficou bom, quase 30. Eu falei, esse próximo vai estourar. E quando eu comecei a ver, minha esposa sempre fala, Sam, você tem que sair daí, né? Mete o pé, mete o pé. Aí eu programei, coloquei como prazo, né? Acabou que eu vou pulando as etapas. Eu começo a responder uma, já respondendo outra. Vocês estão aí para cortar, tá, Sam? Espera, respira. Fica tranquilo, vai fundo. Então, aí Tá acabou bom. que até dezembro de 2024 era o prazo limite. Porque 2025, eu tenho meu quadro dos sonhos, era onde eu ia trabalhar de qualquer lugar que eu quisesse. Então, eu tenho no meu quadro de sonhos o quê? Eu trabalhando na praia. Então, eu me enxergava que aquilo lá eu era um trabalho que eu não tinha limite geográfico nenhum, onde eu quisesse eu poderia trabalhar. Hoje eu trabalho em casa, né? Eu tenho um escritório, então sento, mas eu me enxerguei trabalhando em qualquer lugar. Em 2025, final de novembro, eu saí a partir de dezembro de 24, eu comecei a trabalhar só para a Love, aí eu não tinha mais vínculo nenhum lá, encerrou. Eu falei, aqui encerra meu ciclo e iniciei o outro. Foi o que aconteceu. Aí nisso, cara, aí cada dia desafios diferentes, obstáculos, né, que a gente passa, quando a gente sai de um, que é um salário garantido todo mês, né? Eu Sai fazendo ou da, não sai fazendo, o da, salário sai é da minha zona de conta. conforto, né? Como que é, Almir? Saiu da zona de conforto para começar um novo Sanzio, desafio. e só para entender um pouquinho a questão Tá. da estabilidade, no caso, da estabilidade, entender um pouco sobre a estabilidade do seu antigo serviço. Lá você era concursado, é isso? Eu tinha contratado. Tinha um contrato, encerrava, né? Entendi. Contratado. Você abriu mão desse contrato para iniciar uma nova carreira. E aí, Almir Simões, o que você acha? O cara tem peito ou não? Cara, ele enxergou uma possibilidade e caiu para dentro, né? Acho que como a maioria aí dos empreendedores que enxerga a oportunidade, ele vislumbrou o futuro. Como é que a gente fala? Ele sacou do futuro e trouxe para a realidade, né? Vivenciou e está vivendo até hoje isso. E como você se sente hoje, Sanzio, depois dessa transição? Hoje, você olhando para trás, você não passa pela sua cabeça que foi muita coragem? Passa, né? Tem que ter coragem para sair de um certo para ir para um duvidoso, do que onde você já tinha seu garantir todos os meses, seu 13º, seus benefícios todos, e perder tudo. Perder não, né? Largar a mão daquilo para você viver uma coisa extraordinária que está por vir que você não enxergava. E assim, aí eu estava conversando com minha sogra esses dias. Conversando com ela, dirigindo, eu falei, Sans, como que é, né? Você ficou tanto tempo naquilo, e eu preocupado com você, né? Minha esposa também falava, você viver naquele mundinho, porque acaba que você acomoda. Então, se você fica, você sai daquele comodismo de ter seu salário fixo, o pessoal dependia de você o tempo todo, era dependência mesmo, ia lá para me buscar, porque precisava de mim realmente o tempo todo, o tempo todo. Meu telefone o tempo todo, cortava na alta, então assim. Porém, o que eu deixei, o que eu tive nesse período que eu de lá para cá, nesse quase 2 anos, e daqui a pouco vai fazer 2 anos de loja, é muito doideira. É como que eu tivesse encurtado alguns anos aí de trabalho, continuasse na delegacia lá. É muito doido. Tem que E ter, não, assim. você Oi? tá mutado teu microfone, Wilson. Ô, Sávio, mas assim, ó, a gente entende, cara, que empreender, ou o cara que se propõe a ser um empresário,
né, empreendedor, um empresário, ele tem que apostar em alguma coisa, né? Se ele tiver a certeza de que da onde ele quer chegar, a loja acabou sendo um instrumento, mas você tinha muito bem claro, né, aonde você queria chegar. E se não arriscar, não tem jeito, né? Não tem outra forma, né? Só metendo a cara mesmo, colocando a pele em risco e fazer a coisa, né? Do jeito que tem que ser feito. Agora, baseado dentro de uma estrutura que você enxergou, né? Uma estrutura que estava pronta, só era você se encaixar nela, não foi isso? Sim, mas a gente tem que ter coragem, né? Tem que ter Porque é coragem. muito fácil, Almir. Fácil não, né? Não vou falar nem fácil. É mais tranquilo para quem não tem nada a perder. Para quem não tem. Eu não. Eu tinha, depois que eu larguei mão daquilo, acabou. Então, sim, e eles me viam, eu era o chefe de setor, então, assim, eu estava num cargo lá que eu tinha, era um cargo, onde eu chegava é o máximo. Se eu quisesse, eu tinha que fazer a prova para virar perito, que é o que já tentei também, não deu certo. Mas, assim, era o que eu queria, lá atrás, se eu tivesse passado, lá atrás, lá quando eu tentei, pode ser que não ia ter lobby na minha vida, que aí ia ser outra pegada. Mas, assim, é uma coisa que é arriscado. Assim, eu me via muito. é, não vou falar que para mim é um risco é maior do que para outro, não. Mas, assim, eu vi que eu poderia, se tivesse errado, eu poderia perder muito do que eu tinha, sabe? Assim, acho que eu ia deixar, não sei qual que é a resposta direito, mas eu vejo que é o seguinte: qualquer coisa que nós vamos fazer na vida, independente de a pessoa ganha 10 mil, 20 mil, o que for. Se você quiser ir para outro patamar, né, para outra pegada da vida, prosperar financeiramente, o que for, se a gente não arriscar, a gente não consegue. Mas se a gente não tem que tentar e testar mesmo, fazer esse troço vai dar certo. Se você não fizer, e pode até dar errado no início, mas com o erro você vai aprender e vai para outro, falar, ó, aqui não deu certo, eu vou fazer dessa forma. Mas assim, eu me vejo e assim, mas fui preparado, sabe? Eu fui me preparando de fevereiro até novembro. Então foi um período de preparação mesmo. E eu vi que o negócio estava. Falei, opa, eu estou ganhando mais aqui já do que eu ganho no outro. Que desgrama que é essa? Agora, se eu ficar dedicado 100% aqui, eu vou ganhar dobrado. Ô, Leilson, isso aí seria aquela questão, né, de que chega uma hora que você tem que queimar a ponte, né? Essa hora. E você viu, né, que ele teve quase um ano para tomar essa decisão. E quais habilidades da vistoria que você conseguiu aproveitar aqui no seguro, Sandro? Tá, eu falo sobre habilidade de vistoria, não. Mas eu falo sobre de saber sobre trânsito, sobre veículos, sobre tipo de veículos que eu trabalho, qual que é, na hora de fazer, vamos dar exemplo, uma vistoria mesmo, essa vistoria que é a vistoria da Lova é muito simples de fazer para ativar um seguro. Eu acho que é a mais simples que existe, né? E Tanto tem é que gente que tem dificuldade. qualquer pessoa pode fazer, né? Qualquer pessoa. E tem gente ainda que tem dificuldade, mas assim, eu vejo uma coisa mais simples do mundo. E tem gente que não tem a dificuldade, tem alguma coisa. Mas assim, eu peguei muito. Duas coisas não. A coisa principal, e por eu ser na área de trânsito, na área de veículo, é onde eu mexer, onde que eu sei se eu pegar um veículo hoje. Você trazer um carro para mim aqui, Sandro, faz uma vistoria nele aqui, me fala se esse carro ele tem alguma adulteração, se ele já foi pintado, isso eu consigo visualizar. Eu trabalhei a vida toda com isso, a vida toda não, né? Esses 19 anos e quase 20 anos, eu consigo enxergar com os olhos diferentes de quem vai enxergar de outra forma. Falar, opa, eu já bato o olho e falo, isso aqui já foi pintado, deixa eu ver aqui, isso que foi trocado, essa peça não é original. Então eu tenho esse olhar dessa forma. E o que me trouxe mais sobre identificação de veículo, saber quais tipos de veículo. Aí por eu mexer 20 anos, sabendo qual que é o prazo, janeiro era o prazo devagar na hora de emplacamento, de vistoria, né, de ter movimento no Ciretran, na delegacia para fins de trânsito. Eu sabia que depois de março dava um boom maior, dezembro o pau quebrava. Então, assim, tinha uns prazos que eu sabia sobre
sobre épocas de transferência. Isso me trouxe para o seguro. Outra coisa também que me trouxe, que eu fui começando a fazer cursos de treinamento de liderança. Então, foi juntando sobre falar, conversar com o público, porque eu sou muito conversado. Então, eu tinha que dar com pessoas o tempo todo. Eu tinha atendimento ao público 100%, não tinha como eu desfazer. Porém, que o atendimento é totalmente diferente do que eu tenho um atendimento hoje. Vocês conseguem ver a diferença do atendimento do funcionário público para um executivo de venda? Total, né? Muitos falam do funcionário público que é preguiçoso, que fala que não gosta de trabalhar, que distrata a pessoa. Eu já ouvi muito isso, muito. Não, funcionário público não gosta de trabalhar, tem um feriadinho, vou emendar. Então, sim, eu adorava feriado, gente, adorava feriado, mas sempre fui muito bem relacionado com o pessoal que ia lá. Por quê? Eu sabia que todas as pessoas que iam na delegacia que iam me procurar porque precisava. Então, precisava para uma transferência, um emplacamento, fazer uma ocorrência, para liberar um veículo apreendido, qualquer coisa assim. Ia lá porque tinha uma dor que eu precisava para resolver. Eu sempre fui muito bem, eu sempre atendi da melhor forma. Eu Você falo sempre foi assim, dedicado. sempre. A gente tem que atender da melhor forma, porque eu ganhei muita coisa, gente. Ganhava galinha, ganhava queijo, ganhava doce, ganhava... Vocês acham que eu não como bolo? Você deu tanto que eu como? Por quê? Eu ganhava toda semana. 8 refeições por dia. Eu fico falando sério, gente. O pessoal falou assim, nós trouxe um bolinho para você. Eu falei, pô, velho, quase carregado a pessoa. Você vai morar aqui, minha filha. Então, sim, eu gosto. Então, assim, eu atendia bem, eu adorava. Porque quanto mais a pessoa é humilde, mais ela tem, ela te dá o máximo que ela tem. Os outros Sim. não. Quem tem adjacente assim, fala, isso aqui é obrigação minha mesmo, né? Mas reconhecer, obrigado, bom dia, boa tarde, é o básico que você tem que fazer. Aí o pessoal mais humilde chegava, era galinha, eu ganhei porquinho para assar, eu já ganhei tudo que vocês imaginaram. Então, assim, todo dia eu saía com alguma coisa que eu ganhava lá e trazia. Coisa de comer mesmo. Adorava comer, gente. Eu adorava, eu gosto de comer, né? Você sabe. Mas, assim, isso porque eles viam o atendimento que eu tinha com a pessoa e ela reconhecia isso. Pô, isso é legal pra caramba. Não tem preço que pague. Então, assim, com isso, se você dá bem um atendimento, um funcionário público, atender a população, pô, cara, no seguro é fichinha. Aqui é de boa. Então, deixa que aqui você já está tudo dominado. Estou falando a verdade. Agora, o retorno hoje é mais gratificante, né? Porque você está fazendo para você mesmo, né? Isso que é bacana. Faço minha hora, trabalho na hora que eu quero, apesar assim, eu falo que eu trabalho mais do que eu trabalhava antes, tá? Trabalho pra cacete. Tem dia que eu pau quebra, trabalho, prospecção, e falo assim, eu tomo 95 não para fechar 5 sim em cada 100. Vamos dar exemplo. Então, sim, a pessoa tem que ter uma preparação muito grande para receber tantos não. Quem não tem um psicólogo aí, um psicológico que não é abalado, né, tem uma mente que aguenta a pancada, não aguenta não. Um amigo meu mesmo, eu estava conversando, eu trabalhei com ele, trabalhei com ele há alguns anos lá na delegacia. Aí falou, Santos, pô, como você tá? Eu falei, tô bem pra cacete. Pô, ganho mais do que eu ganho, né, cara? Mas você gosta, né, Santos? Você gosta de... Eu falei, gosto, velho. É seu perfil, Santos. Você sempre conversou com todo mundo. Eu falei, cara, eu gosto. Mas não pra cacete. Eu falei, imagina, velho. Eu no primeiro não eu desisti. Eu falei, porque o seu perfil é esse aí, cara. Seu perfil é diferente. É prender bandido, é fazer o que for. Aqui comigo, não. É outro perfil. Eu sei que a pergunta que eu vou fazer agora tem tudo a ver com o que você está sentindo, você está expressando, mas como você se sente hoje, depois da decisão que você tomou, dessa transição de carreira? Valeu a pena? Pra caramba, velho. Assim, eu falo por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, meus pais. Eles sempre queriam que eu saísse, né? É um negócio, ele é pesado, né? É complicado. Dá uns BO,
Então, sim, tem os riscos, né? Toda profissão tem um risco, mas lá dentro o risco multiplica em não sei quantas vezes mais do que alguma outra aí. Então, os riscos tinha, mas hoje eu tenho uma qualidade de vida muito grande, muito grande. Eu trabalho dentro de casa, isso não tem preço. Eu estou aqui, fico no ar-condicionado, trabalho do jeito que eu quero, posso estar de bermuda, posso estar de chinelo, e tudo bem. Não preciso estar de calça jeans, pegar aquele sol, ter que. Então, sim, faço o meu horário. Graças a Deus, eu falo por mim, falo pela minha esposa, meus filhos e meus pais. Esses aí são os principais que eu, assim, acho que se eu agradei ele, para mim está maravilhoso. Primeiro, eu me agradei, tá? Mas antes de tomar qualquer atitude, foi minha esposa, ela sempre me patrocinou para caramba. Na hora que eu entrei, patrocínio, na hora de sair, patrocínio, na hora de quero fazer isso, quero fazer as loucuras, eu tenho o patrocínio dela. Isso aí é o que segura a onda pra caramba. Rapaz, que beleza, hein? E antes de rodar a nossa roleta maluca, eu queria perguntar para você, se você pudesse dar um conselho para essa pessoa que quer fazer essa mudança diária, essa transição, qual seria esse conselho, Sandro? Tá. A pessoa que quer fazer transição, dependente do que ela esteja hoje, da profissão, o que eu oriento? O que eu posso falar que se prepare, não entre e vou sair amanhã, não. Faz um planejamento, guarde uma reserva aí para você sobreviver. Sobreviver, tá? De sobrevivência mesmo, pagar as contas, ter o alimento em casa de pelo menos 3 meses, que aquilo lá vai estar garantido, e vai, cara. E assim, tem muita coisa que a gente deixa de fazer com medo, vai procrastinando, vai deixando, não, ano que vem eu faço, não, se acontecer isso, eu faço. Aí eu sou júnior, se eu virar sênior, eu faço. Se eu virar prêmio, eu vou. Não faz isso. A gente fala o seguinte, a gente fala sobre o processo, né? Todo mundo tem um processo. Nós temos nossos processos individuais, temos o processo da Love, que lá dentro da Love ela é tão inteligente que ela faz o processo de cada um, né? Você não consegue entrar lá na Love sendo um black, com 1.000 clientes na sua base. Se você entrar direto com 1.000 clientes na sua base, você não vai aguentar um mês. O tanto de BO que vai vir, tanto de cliente doidando, de tudo, você pede para sair. Então, sim, tudo é um processo. 10, 20, passou para outro, para sênior, foi para prêmio, foi para elite e foi para black. O alvo é o black. Então, vai passando as etapas. Mas se planeja para sair do que você tem, faça uma reserva de 3 meses e vai, cara. Tem um patrocinador, se você é casado, se tem sua mulher, tem seu marido, faz um combinado. Esse tem que estar do seu lado. Por quê? Se dá qualquer zebrinha, se faltar alguma coisa, tem um lá que vai estar do seu lado e não vai te julgar. Então você tem que ter um patrocinador, vai ter alguém para te julgar. Se você tiver isso bem bolado, bem feito, vai e mete marcha. Se não tiver, então sim, se você não se planejou, se você quer sair na tora de um. Eu não oriento a fazer isso, porque é loucura. Eu falo por mim, porque assim, eu tenho 3 filhos, apesar que um filho meu já é criado, já mora com a noiva. Meus dois filhos, minha esposa, meu lar, depende do meu ganha-pão. Então, sim, eu que sou o provedor da minha casa. E se uma hora esse dinheiro faltar do que eu tinha, vai atrapalhar tudo. Atrapalhar os estudos do meu filho, a plano de saúde dele, a alimentação, todas as contas. Então, a gente tem que se planejar. Planeja, se organiza, coloca a data, sai fora e mete marcha. E falo assim, e dá certo. Tudo que a gente coloca, intenção e fazer com a ação, isso funciona. Se você não chegar e falar, eu quero fazer, mas não ficar acomodado, porque acaba que a gente sai de uma função, que eu via gente todos os dias. A gente via todos os dias. Aí você sai, você fica aqui, clausurado. Se você não fizer prospecção continuar, você vai cair. Então, sim, é pegar e meter marcha mesmo. Pega, sai, vai e faz acontecer. Dá certo. Então, Sanz, eu queria começar contigo aqui, ó, com a confiança. E o que você faz, Sandro? O que você faz para manter a confiança? Já perdeu a confiança?
no trecho? Como é que faz para permanecer confiante nessa trajetória que a gente sabe que não é O que fácil, né? acontece? Eu tenho muita confiança em Deus, tá? Primeira coisa na minha vida aqui é Ele. Tem vezes que eu sinto falar falta de confiança, não falaria falta de confiança, mas sim uma falta de fé. Que a fé tem hora que por algum acontecimento pode me estar me abalando e eu senti, sabe? Mas não de falta de confiança, mas sim eu vejo como falta de fé. Isso eu preciso exercer mais, ter mais fé naquele lá em cima. É isso. Top, top. Isso aí. Vamos lá para a próxima, meu amigo. Tananana. Opa, perdão. Caramba, o negócio tá pesado aqui hoje, hein, ô Sanzio? O Sanzio, que, o que essa palavra? qual o perdão mais difícil que já precisou dar para alguém ou pedir? Fala para mim um pouco sobre o que você entende de perdão aí. Foi perdoar a minha namorada que eu tive lá atrás, lá, uma mulher que sacaneou comigo, eu tive que pedir, na verdade, eu perdoar ela para me livrar para não carregar isso para minha vida. Minha esposa deve estar até aqui, mas ela sabe de toda, ela é minha companheira, então para mim é sossegado. Mas é o que me faltou eu conseguir, depois de muitos anos, eu chegar e perdoar o que ela já fez comigo, sabe? E isso para mim foi tirar um peso das minhas costas assim gigantesco. Isso, esse perdão foi o mais difícil e o melhor para mim na hora que eu vou, tchau, vai embora. O que você resumiria aí dessa questão do perdão para quem de repente aí tá com o coração pesado aí, tá prisioneiro aí de uma mágoa, alguma coisa assim, Sandro? Então, tem coisas na vida que a gente fica remoendo por dentro, né? Um acontecimento que ocorreu e fica. Por algum acontecimento na sua vida e você vai levando isso, vai se travar para alguma coisa que você pode seguir. E trava, tá, velho? De trava. De qualquer coisa você fica, pô, aconteceu aquilo, que desgrama. E na hora que você conversa com Deus, você faz algum trabalho, resignifica seu passado, você vai lá e consegue perdoar aquela pessoa, você tira aquele peso assim, e aquilo é bom demais. Tá doido? Eu cheguei e falei com ela para que eu te perdoo, minha filha. Tudo que você fez comigo, te perdoo e peço perdão também se eu fiz alguma coisa com você. Então, para mim, aquilo lá foi maravilhoso, tá? Então, quem tem alguma coisa aí para perdoar alguém, faça isso. Pede para Deus força para você chegar naquela pessoa e falar: eu te perdoo, porque Uau. você vai tirar um peso aí das suas costas que vocês não têm noção, gente. É fora do normal, tá? Eu falo por mim aí. O perdão liberta, né? É Graças libertador. a É Deus. libertador. É Você, isso, poder, vamos lá. você poderia dizer então que perdão é uma decisão. Você tem que decidir perdoar, Sandro? Tem que decidir, porque não adianta só chegar e falar da boca para fora, eu te perdoo. Não. O É, negócio é lá de dentro para fora. Aí sim. isso aí. Top, hein? Então vamos lá, hein? Ai, ai, ai. Ah, essa sempre sai, cara. Essa sempre sai, ela tá teimosa. Sanzio, vamos falar agora sobre ética. O que significa ética para você, Sanzio? Tá. Enquanto isso. Eu falo que pelo nós como executivo, né? Acho que a maioria aqui é executivo da Love. Então, a ética é a gente respeitar o próximo, respeitar o colega de trabalho, a gente saber, todos nós temos direito, a gente tem que respeitar. Exemplo aqui, tá lá tem algum executivo já está fazendo algum trabalho lá com aquele cliente e você sabe disso, você quer interferir no meio daquela negociação. Então, sim, primeiro é respeitar o colega, respeitar o cliente
E a gente não poder ir assim, isso é a respeito de eu falaria nem sobre ética, eu falaria ser companheiro. A gente poder até ajudar. Eu acho que quando a gente ajuda, colabora com aquele colega, a gente está sendo mais. Seria trabalhar. Não falar ética, não. Sei lá, eu vou tentar assim, resumir o que eu estou pensando aqui, que acaba, acelera e as palavras vão embolando e sai tudo embolado. É respeitar o trabalho do colega, você se colocar na sua posição, não desfazer de outra empresa que faz venda de seguro, que vende associação, o que for. Estou falando a respeito de seguro, tá? Para ficar mais fácil a interpretação aí, o entendimento. Então, eu acho assim, a gente saber que nós estamos num local onde que todo mundo tem direito de vender. Tem gente que quer vender associação, tem gente que quer vender seguro, e tá tudo bem. É respeitar o próximo. Isso significa, para mim, é ética, e é dessa forma. Muito bom. Celebração, é isso, Deus? Tá mudo aí, filho. Você tá mudo, Léo. Ele mutou ele mesmo. Celebração, Sâncio. Vamos lá. Celebrar. Qual foi a última? Para você, o que significa esta palavra e o que vem à sua mente? Uma celebração recente aqui foi quando minha esposa viajou. Ela deixou eu e meus meninos em casa. Ela conseguiu ir, voltou e eu consegui tomar conta. Meus pais viajaram, minha sogra viajou, ficou eu e os meninos sozinhos. Isso para mim foi celebrar, eu poder estar com eles, curtir eles, sobreviver, eu e os meninos, sem a esposa durante uma semana. Isso aí eu te falo, isso eu celebrei, tá, gente? Na hora que eu vi ela chegando no aeroporto, buscar aquela mulher maravilhosa lá, aí eu celebrei. Então, sim, uma celebração atual, mas eu celebro pequenas conquistas. Quase que eu bati minha meta, era 30 vendas, cheguei em 28, mas eu peguei muita ativação, então eu consegui celebrar. Assim, eu preciso trabalhar mais, eu ia falar assim, celebrar mais minhas conquistas, porque hoje eu estou muito focado em trabalho, e estou esquecendo um pouco de celebrar, em poder desfrutar das minhas conquistas. Então está faltando desfrute, nem celebrar, mas desfrutar daquele momento de poder sair, passear, gastar um pouco de dinheiro. Não estou ainda. Isso que está faltando, mas celebrar essa celebração que eu tive aí recentemente com a esposa, deve ter umas 3 semanas. Isso aí foi na hora que eu vi ela, eu consegui ficar uma semana com os meninos, foi top. Agora Sérgio, imagina. no começo ali, até eu achei que vai dar problema. Ele celebrou a saída da esposa. Sabia que do meio Gente, quem vai Não, fazer é ele. acertou, Quem vai né? levar Não. a papelada de pressão vai ser ele. Fiz a festa. A festa, eu falei com ela, eu vou fazer uma festa de pijama aqui. É eu e os meninos. Quem é a sua esposa? Coloquei os colchões dos Lívia? meninos no quarto, É a Lívia acabou. que é a sua esposa? Sandro? Lívia. Lívia, né? Lívia, Agora imagina a Lívia. felicidade da Lívia, hein, Lívia? Ah, não vou ficar em casa, não vou cuidar de ninguém. Vou Ah, cuidar a de mulher tava ninguém. fazendo festa. Ela celebrou Ela muito mais, celebrou com certeza. muito mais, filho. Ela tava na praia, né? Ela na praia e eu quis. Mas tá bom. Vamos lá. Acalma o coração, Santos. Opa, prosperidade. Sânzio, o que é prosperidade para você, meu amigo? É além de dinheiro? Não, prosperidade para mim é não faltar nada. É ter tudo que eu desejo ter. Tudo. Nem independente de ser rico, milionário, o que for. É não faltar nada para mim, nada na minha casa, nada para minha família. Isso aí é ser próspero. E poder ajudar os próximos também, não só a mim, sabe? É quando na hora que eu consigo transbordar na vida dos outros. E sim poder mesmo fazer uma viagem, poder ter um carro, poder ter faltar nada de alimento em casa, poder quiser desfrutar do dia que eu quiser. Hoje eu quero fazer uma viagem, eu quero fazer um passeio. Isso, e não faltar, eu falo, a gente não faltar nunca Deus na nossa vida aqui, da minha família, sabe? Isso é ser próspero em todas as áreas, é assim, isso é prosperidade para mim. É na área que junta não só financeiro,
mas sim tudo. A minha família ser unida, eu ter um lar amável, eu ter, meu celular tocando, eu ter uma condição financeira boa, isso para mim é prosperidade. Hum, fale-me sobre fé, meu irmão. Olha só que. Você tá vendo que as perguntas dele tudo estão levando para o mesmo caminho, né? É. O que a fé tem representado na sua vida, ô Sâncio? Você acredita em visualização? Fala para mim. Vou dar um exemplo hoje, tá? Hoje, no início da nossa sala lá de vendas, nós lemos, né, a palavra, o Café com Deus Pai, e depois eu falei sobre a gente iniciar o dia e acreditando, né? O que a gente fala, a gente deseja, a gente joga para o universo e a gente recebe. Hoje eu falei que eu faria algumas vendas, né? Não sei quem estava lá, quem presenciou, mas hoje eu já fiz 3 vendas, estou indo para a quarta aqui agora, então sim, não tinha ontem eu não vendi, acho que tinha feito uma venda no mês. E acaba que a gente tem momentos, né? A gente fica meio desmotivado. Acho que é normal do ser humano, ele quer sempre alguma coisa para motivar. E o que traz motivação para a gente é quando a gente tem resultado em vendas. Então, aí tem momento que isso, e hoje eu cheguei. Eu tive uma fé que eu falei com Deus, eu falei, hoje eu vou chegar e vou fazer. Vou fazer o meu melhor. E fiz. Tem pessoas para responder aqui, fiz minhas vendas. Então, isso, fé é o que a gente não consegue visualizar, tá ali, visualização. A gente não consegue enxergar, mas a gente acredita que vai dar certo. Isso é fé para mim. Vou botar um efeito sonoro disso aí. Sim. Celebração já saiu. Poxa. Opa! Ô, Sâncio, sobre engajamento nas redes sociais, você utiliza redes sociais? Você está trabalhando muito? Ou você prefere ficar só no WhatsApp? Como é que é? Ah, eu tenho um Instagram meu que eu fiz lá para a Love, para fazer postagem. Ainda falta ainda, tem vezes que eu dou uma engajada, faço reels, mando, dá uma disparada, mas eu não turbino, não faço essas coisas que Tigrinho fala, ensina, sabe? Joga R$ 20, volta 2.000 de negócio, essas coisas que ele ensinou ainda não faço, mas gosto de Instagram, não mexo no Facebook, mas vai automático lá. Acho que Facebook é só para as idades mais avançadas aí, vocês aí. Não cheguei nesse momento ainda, mas eu gosto, adoro. Top, top. Você falou que fez algumas vendas hoje, né? E você sabe que venda é confiança, o cliente comprou primeiro você. E como você faz para demonstrar essa confiança, para conquistar o cliente, conquistar a confiança do cliente? Tá. Quando a maioria das minhas vendas são a indicação, tá? Eu não faço tráfego pago, agora nós temos esses leads aí, e sempre quando chega alguém que já é uma indicação, que confia, né, na pessoa que foi indicado, então eu sempre chego e, me mostro interessado pelo cara. Começo a conversar, começo a entender qual que é o perfil do cara, o que que ele quer, o que que vai ser a utilização, se ele vai usar o carro, mostro interessado pelo carro, pelo cara, pela pessoa, pelo cliente, o que for, para depois sim ele sentir confiança, saber que eu vou estar fazendo a melhor condição para ele naquele dia. Então eu falo que eu vou fazer com você. Se você tiver uma proposta melhor, me manda. Eu quero ver se eu vou comparar. Se você tiver alguma coisa melhor que eu tenho, você vai estar lá, eu vou falar que está ok. Hoje eu conversei com uma cliente aqui. Ah, Sandra, eu estou fazendo uma cotação aqui, eu vou olhar aqui, eu estou olhando no Banco Brasil, acho que é na Iuse, sei lá. Eu falei, não, ótimo, mas se tiver uma condição pelo ano do seu carro, eu acho difícil, porque o carro é 2008, um Gol, eu acho que é difícil fazer, mas se tiver, me manda aqui, porque se for um melhor custo-benefício, junto com comparação com a Log, eu vou te orientar para você fechar lá. Então é isso, a gente se mostrar interessado pelo cliente, mostrar que a gente está aqui para ajudar. Isso que eu faço que dá certo. É isso aí, ó, mais um detalhe aí, ó, o cara utiliza, o cara não é bobo, né, gente? E sobre a Fiel Machado, o Sâncio, o que você faz para se atualizar, para aprender mais? Hoje você está na área de vendas, né? A gente percebe o seu empenho aí, tá todo dia cedinho, ajudando as pessoas.
O que o Sanzio procura aprender mais? O que ele faz? Quais são as atualizações que você faz? Ou não dá tempo? Qual é a Não lima? dá tempo. Não dá tempo, Qual é né? a lima, né? Qual é a lima que você usa É, para limar o machado? ó, a sala de venda atualmente aí está ajudando muito. Cada um de vocês que estão lá como liderança lá, eu aprendo. Aprendo com os outros executivos também, que não são liderança, que aparecem lá e dá uma ideia, ajuda. Adoro ficar escutando, porque cada um tem um jeito de trabalhar, de atender e de trazer, quebrar as objeções. E faço também treinamentos. Eu faço mentoria. Eu tenho um mentor meu que me ajuda muito também. Já fiz cursos de treinamento de liderança, já fiz imersão. Então, assim, sempre eu faço um investimento no meu aprendizado, coisa que eu não fiz quando eu era mais novo, não gostava de estudar, hoje eu faço isso depois de adulto. Então, sim, odiava estudar, gente. Odiava ficar na escola. Isso para mim, faculdade eu fiz para fazer mesmo, mas agora sim, depois de velho, que eu faço esses investimentos. Muito bom. Que doideira, né, cara? É correr. É investir em si mesmo, né? Não tem como não. E sobre Sim, mudança? A gente sabe que tem muita coisa mudando. Muita coisa. Tudo muda. Como diz o Lulu Santos, né? Tudo passa, tudo sempre passará. E qual que é a mudança que mais te impactou na sua vida, o Sanzio? Na verdade, Recentemente? o nosso tipo de trabalho, ele é uma mudança constante, não é, Santos? Pelo menos, eu tenho percebido isso. Não sei para você o que você acha. ó, a mudança para mim maior que eu tive na minha vida foi quando meu filho nasceu. Essa foi a primeira mudança. Segunda mudança maior na minha vida foi quando eu casei. Eu saí da casa dos meus pais e fui morar com uma mulher. Terceira mudança foi quando eu saí do emprego de 19 anos e 8 meses, onde que o meu cargo lá era efetivo, e larguei para vir para a Love. Então, essas três maiores mudanças que eu já tive na vida aí. Caraca. Me deu até curiosidade de fazer mais uma pergunta, mas eu não vou fazer. Deixar para o Almir fazer agora. Almir, conclua, meu querido. Sanjo, você sobreviveu à última pergunta. Quero que você respire fundo agora, relaxe o seu coração e responda aquilo que vem de dentro. Que aqui nós queremos saber, Sanjo. Abra sua mente para essa pergunta, que ela é bem abrangente. Parafraseando Capital Inicial, aquela banda das antigas aí, você conhece a banda Capital Inicial? Conheça. Conhece, né? Tem uma música deles que fala o seguinte, aí eu vou parafrasear a frase da música, já fazendo a pergunta, que é uma pergunta de duplo sentido, tá? Sanzio, o que você faz quando ninguém te vê fazendo? Ou seja, quem é o Sanzio quando está só você com você mesmo? E o que você faria, alguma coisa que você faria se ninguém pudesse te ver fazendo? Tipo, pudesse mudar uma realidade, pudesse fazer alguma coisa que você iria fazer, mas ninguém ia saber que foi o Sanzio. Quando ninguém me vê fazendo, eu fico, de vez em quando, conversando comigo mesmo. Minha esposa, de vez em quando ela me pega, eu tô lá no mundo da lua, tô na minha caixa do nada e tô viajando. Eu amo pedalar, colocar uma música. Hoje, antigamente eu pedalava escutando rock, pautorando. Hoje eu escuto louvor, mas gosto de rock. Mas vou escutando louvor, escutando, conversando comigo, trabalhando minha cabeça, que eu sou muito acelerado. Então, sim, eu sou extremamente acelerado, muito, muito acelerado. E que eu faria, se ninguém soubesse o que eu ia fazer, era matar uma pessoa. E eu não vou falar o nome, porque esse troço está gravando. Mas isso eu faria. Deus Peraí, me perdoa, mas isso aí eu vou pausar aqui. eu faria, gente. Ué. Deus me Pausa aí pra perdoa, nós mas isso depois. aí, com certeza, eu faria. Absoluta. Se tiver chance, você tem chance disso aqui, acabou. Isso é fato. Eu até imagino quem seja, tá? Não, mas assim, Bom, se eu tivesse essa oportunidade, gente, Deus me perdoa, mas isso aí não ia passar batido, não.
Ah, não ia, não. E se pudesse colocar um atrás do outro e tomar um de ponto 40, de ponto 50, atravessar, e aí seria Ô, maravilhoso. Léo, a gente vinha na paz, a gente vinha aí, olha, Ah, terminou gente, e tira porrada e bomba. vocês perguntaram, não teve Oxe, jeito aí. Ó, não tem jeito aí. É a Mas é isso que a verdade, tem gente que ser. quer, sinceridade, né? Nada que É seja isso. coisa Não, e programada não é ali, brincadeira. exatamente. Deus me perdoa, mas assim, não é brincadeira, não. Não é. Eu, se tivesse essa oportunidade, não ia passar batido. Muito bem. Deus me perdoa, mas ia aliviar aqui a alma. Ia aliviar. O Sanzi, se ele falasse assim, companheiro, não faz isso. Bom, está respondido, parabéns pela resposta sincera. O objetivo aqui é esse mesmo, né? Abrir o coração e desabafar de uma forma mais descontraída no lugar que você pode fazer isso, né? A gente sempre fala assim que nós estamos cada vez mais em evidência, né? E tudo aquilo que a gente faz reverbera de alguma forma. E Aí. se tem uma coisa que a gente aprendeu a fazer nesse nosso ramo de negócio é engolir desaforo, é engolir sapo, como se diz, né? Então tem que ter um momento para extravasar e para poder colocar para fora tudo aquilo que nos incomoda de alguma forma. É isso, Leilson Santos, o homem sobreviveu. Sobreviveu e nem doeu, né? Alguém tem Eu uma não. pergunta pro Sanzio? Diretamente pro Eu Sanzio? achei que ia vir um troço pesado, que eu ia até Não, assim. cara, não. Eu falei, esses caras vão vir com bomba aqui, eu já vim preparado. Não, rapaz, imagina, aqui é só de leve. Uau, beleza. Obrigado, viu, Sanzio? Um forte abraço. Obrigado. É Eu maravilhoso. agradeço aqui. Não conhecia Obrigado, Leilson. Obrigado, Almir, Baraúna, vocês aí que me convidaram. Se tiver outro, pode chamar, que aqui eu não Muito corro. obrigado, valeu demais estar aqui com vocês. E Show. quarta-feira tem mais e já temos convidado já para quarta-feira que vem, hein? Cleitão, tranquilo? O Cleitão tá falando um segredo. Bicho, Ele não quer que ninguém... desmuta aí, nego. E fala. O que você falaria Pode ir se embora. ninguém estivesse te ouvindo, Cleiton? Eu acabei de falar agora, ninguém me ouviu. E na próxima quarta a gente vai ter uma outra surpresa, né? Um esquema diferente aqui também. Valeu, gente. Beijo do coração. Deus abençoe a todos. Valeu! Que amanhã tem mais. Valeu. Obrigado, Sancho, pela participação aí. Tamo junto. E até semana que vem pra vocês. Beleza? Pera um pouquinho. Deixa eu ficar um pouquinho do tamanho de vocês ali pra embaralhar. Pronto, pode encerrar.